Lakers will get a chance to take the lead and look who has the ball. With half a minute to play. Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant! Ora, meus amigos, quinta-feira, à altura falámos aqui um bocadinho de basquetebol. Full disclosure, eu estou a gravar isto na quarta, porque quinta-feira vai ser aí. Vamos ter aí, até vos posso convidar. Vamos ter no 00. Eu confesso que não sei bem a hora, mas é no final do jogo do Vitória para a Liga Europa, para quem gostar de futebol. Vamos ter aí uma live stream no YouTube e acho que na Twitch também. Rescaldo de Semana Europeia, temos feito isso, rescaldo de Semana Europeia com a malta do Ataque Rápido, e eu vou lá dar uma perninha, fazer de conta que sei alguma coisa de futebol. Não, estou a brincar. E gostei, como quem diz. Estive a ver o jogo do Benfica. Bom jogo. O Barcelona realmente, entre a descoordenação defensiva e a capacidade ofensiva, tem ali uma equipa muito interessante. Vamos falar de basquetebol, mas vamos falar de basquetebol. O Chico não está cá. O Chico está ainda nos Estados Unidos, portanto eu acho que ele regressa sábado, se não estou em erro. Portanto, para a semana certamente vamos ter boas histórias para ele nos contar, porque ele esteve no jogo dos Lakers, aliás de Boston contra os Lakers, uma belíssima vitória dos Boston Celtics. Excelente jogo, excelente trabalho do Joe Mazzulla em determinados momentos. A equipa voltou a adormecer um bocadinho, mas depois com algumas mudanças e alguma pressão, obviamente também com a saída do LeBron também ajudou. Não estou a dizer que com o LeBron os Celtics fossem perder, mas claro que ajuda, e portanto certamente teremos aí boas histórias para ele nos contar. Ora bem, o que é que eu decidi fazer hoje? Sozinho. Era para convidar alguém, mas depois pensei, não, vou fazer aqui uma coisinha que já ando para fazer há algum tempo. Tentar não ser muito longo. Eu digo sempre isto e depois acabo sempre por ter o mesmo tempo, mas vou tentar aqui ser um bocadinho mais conciso. Jogadores desapontantes e jogadores, não é surpreendentes, mas jogadores que me têm impressionado. No sentido dos jogadores desapontantes, eu não quero aqui, naturalmente podíamos ir aos básicos, não é? Os Embiid, os Paul George, os Bradley Beal, o próprio Devin Booker, essa malta que está a desapontar. Mas eu tentei ir aqui para jogadores que me estão a desapontar a mim, especificamente, por alguma razão. Ou seja, por alguma coisa que não evoluíram, ou seja, porque regrediram quando eu não esperava que eles regredissem. Portanto, é um bocadinho por aí que eu quero fazer. E depois nos jogadores revelação / confirmação, o que lhe queiram chamar, também é um bocadinho por aí. Não tanto, porque se quisermos ir aos jogadores de revelação, vamos às odds para Most Improved e lemos a lista. E obviamente vocês sabem, se ouvem o podcast, sabem que há aqui alguns jogadores que obviamente nos estão a impressionar. O Amen Thompson, o Dyson Daniels, essa malta. Mas eu decidi olhar aqui para outros jogadores. Naturalmente vou falar, por exemplo, do Cade Cunningham, que provavelmente vai ser o Most Improved, mas eu decidi olhar aqui para outros fatores. Se calhar vou começar pelo negativo para terminar em alta. Começando pelo negativo, deixa-me só baixar aqui o som dos meus fones, estou a ouvir muito alto. Começando pelo negativo, há dois jogadores em Filadélfia que eu decidi destacar. Eu podia ir para o Maxey, que está a fazer uma época de muito pouca eficiência, apesar de estar com números interessantes. Naturalmente o Paul George e o Joel Embiid estariam no pico da lista, mas eu decidi ir a dois jogadores que, não sendo eles os responsáveis pelo descalabro em Filadélfia, são dois jogadores de quem se esperava uma consistência diferente. Não estou a dizer que se eles tivessem jogado ao nível que eu imaginei que eles fossem jogar, Filadélfia estaria acima, porque naturalmente se Paul George e Joel Embiid não estão bem, a equipa não irá conseguir estar bem. Mas houve dois jogadores que eu fiquei desapontado pelas suas prestações. O primeiro, para mim, é talvez um caso de um jogador que está a caminho, até vou ver o contrato dele, que não abri aqui, que está claramente a caminho de deixar a liga mais cedo ou mais tarde, e é o Andre Drummond. O Andre Drummond é um jogador que já foi um poste titular, já foi um jogador importante na liga, quando estava em Detroit. Ele vai fazer sempre grandes números se o deixarem jogar muitos minutos, porque ele tem um usage muito alto quando está dentro do campo, e depois ele tem uma coisa que eu concordo, ele é, se calhar nos últimos 15 anos ou 10 anos, um dos melhores, se não o melhor ressaltador
da NBA. Ele absorve ressaltos de uma forma absolutamente inacreditável. Porém, eu tenho aqui alguns dados, porque eu quando vejo o Drummond jogar, ele parece-me um jogador acabado. E atenção, porque o Drummond tem 31 anos. Só tem 31 anos. Ele fará 32 ainda este ano, lá mais daqui a uns meses, mas ele tem 31 anos apenas. E tem uma player option para o próximo ano. Não tenho dúvidas que ele vai acionar esta player option de 5 milhões. E se bem se recordam, o Drummond, quando ele era free agent, ele no ano passado estava em Chicago, e é o próprio Joel Embiid que recruta o Drummond para ser seu backup, sabendo ele que vai falhar muitos jogos e que o Drummond poderia, aqui a espaços, não é? Ser um titular interessante, e foram bastante elogiados por irem buscar o Drummond, chamavam-lhe um dos melhores backups de postes da NBA. Ora, isso é totalmente falso, ou foi totalmente falso. Tanto é que quando o Joel Embiid esteve saudável, entre aspas, o Drummond saiu da rotação e passou a jogar o Yabusele, que estava a jogar na Europa e que se remostrou, digamos assim, à NBA nos Jogos Olímpicos. Fez uns Jogos Olímpicos brutais e abriu os olhos a muita gente, e os Philadelphia apostaram nele, e foi um dos pequenos pontos positivos de Philadelphia este ano. E então Drummond foi chamado para Philadelphia por Joel Embiid. Ora bem, Drummond fez até ao momento 39 jogos, entre lesões várias e ele ter saído da rotação. Tem 39 jogos em quase... Quantos jogos é que falhou? 24? Em quase 60, né? Em mais de 60 jogos de Filadélfia, desculpa. Portanto, já falhou uma porrada de jogos. Em 64 jogos, ele só jogou praticamente metade, pouco mais de metade. Nos momentos que esteve em campo, os números de Andre Drummond são terríveis. Terríveis. Os números básicos mostram decréscimo. Apesar de estar a jogar, por média, mais minutos do que estava a jogar em Chicago, na altura em Chicago ele era backup do Vucevic, este ano era backup do Drummond, do Joel Embiid, mas tendo em conta que o Joel Embiid falhou tantos jogos, acaba aqui por haver, por exemplo, 22 titularidades para o Drummond, e os minutos acabam, em média, por serem maiores do que o que ele fazia em Chicago. Todos os números são piores. Desde a eficiência, os ressaltos... Tudo, os turnovers são piores, tudo é pior do ano passado para este ano. Com uma exceção. No ano passado não lançou nenhum lançamento de 3 pontos, este ano está com meio lançamento por jogo. Ou seja, o Drummond achou que aos 31 anos, acabado, estava na altura de começar a lançar triplos, está a fazer a cada 2 jogos um lançamento de 3 pontos, e como vocês devem imaginar, marca 0.1 dos lançamentos que faz. Mas ainda é pior se olharmos para os números avançados em relação a Andre Drummond. Com Andre Drummond em campo, o net rating dos Philadelphia 76ers é negativo em 14 pontos. Ou seja, a diferença entre o offensive rating e o defensive rating, com ele em campo, nestes tais 18 minutos, os Celtics, estou estúpido, os 76ers, em 100 posses de bola, perdem por quase 15 pontos. Diz muita coisa. O offensive rating da equipa, quando o Andre Drummond está no campo, é 104.2. Ora, este offensive rating seria o pior da NBA, com uma distância considerável para o pior, que se não estou em erro, é dos Washington Wizards. Na temporada passada, os Chicago Bulls, com Andre Drummond em campo, tinham um offensive rating de 114.1. 10 pontos melhor. Eu não estou com isto a dizer que é só por Andre Drummond estar em campo, porque há um outro jogador que eu vou falar aqui também. E naturalmente que se Paul George não está bem, se Maxey também não está a fazer uma época a nível de eficiência positiva, é normal que os números do Drummond também sejam piores, porque a equipa está a ser pior do que o Chicago no ano passado. Mas estes números são gritantes demais, não é? Portanto, eu diria que Andre Drummond vai acionar a sua player option, provavelmente não vai fazer parte da rotação no próxima temporada dos 76ers,
vamos ver o que é que vai acontecer na próxima temporada dos 76ers, porque se o Joel Embiid não jogar, ou for mais uma época semelhante a esta, Drummond poderá ter minutos, mas se os 76ers forem uma equipa normal, Drummond não jogará, vai terminar o seu contrato com 32 anos, e eu diria que a continuar assim, ele vai acabar fora da liga muito rapidamente. Só dizer isto, que até o Drummond já liderou a NBA em ressaltos por 4 vezes, 3 delas seguidas, e numa delas, em Detroit, que foi All-Star, fez 16 ressaltos por jogo. Nossa! 16 ressaltos por jogo é muito ressalto por jogo, ó Drummond. E destes 16 ressaltos, quase 6 eram ofensivos, mas este rapaz realmente para devorar ressaltos é impressionante. Portanto, Andre Drummond foi outro. Outro que eu tenho aqui é Caleb Martin, que vai um bocadinho ao encontro do que Drummond estava a significar. Ou seja, a adição do Caleb Martin, se bem se recordam, foi uma das surpresas do verão. Imaginou-se que, até se dizia que Miami tinha feito a geneira e deixou o Caleb Martin sair, e o Caleb Martin estava a apostar em si próprio. Ora, a aposta saiu totalmente errada, porque o Caleb Martin, apesar de até estar a lançar melhor este ano do que o que estava no ano passado, por exemplo, a nível de 3 pontos, ele no ano passado lançou a 36, este ano está quase a 38%, em quase 3 tentativas. Portanto, a nível de percentagem de lançamento até está relativamente melhor, mas ver Caleb Martin jogar, ele em Filadélfia parece-me completamente sem alma, fácil de ultrapassar, péssimo a defender isolamento, muitas dificuldades em rotações. Isto obviamente também tem a ver também tem a ver com a equipa em si, mas um jogador veterano que vinha de fazer boas épocas em Miami, apostar em si próprio para esta época, depois, ou seja, ele rejeitou uma proposta maior, se bem me recordo, para ir para Miami, para tentar fazer ali uma época melhor. Ele até aceitou um contrato, ele aceitou um contrato de 3 anos, a ganhar muito pouco, abaixo da mid-level, significativamente abaixo da mid-level, e a primeira época corre-lhe super mal, tanto é que já foi trocado para Dallas, e em Dallas até chegou lesionado. Ele só tem esta temporada 34 jogos, participou agora já em 3 jogos por Dallas, mas a jogar muito pouco, e nesses 3 jogos nem sequer marcou nenhum triplo. Portanto, uma época completamente perdida para o Caleb Martin, e vamos ver o que é que vai acontecer em Dallas, porque Kyrie Irving 90% de probabilidades não irá jogar na próxima temporada. Portanto, vamos ver que temporada é que Dallas poderá ter, e se Caleb Martin não poderá muito bem ser aqui utilizado como troca. Portanto, estes 2 jogadores que eu coloquei aqui, não é que fossem mudar a época de Filadélfia, mas estávamos à espera de mais, não é? Quem certamente viu, e portanto diz muito sobre o que foi Filadélfia. Todas as apostas dos 76ers correram mal. Nós já falámos aqui várias vezes de Paul George. Essa é a grande aposta que correu mal. A grande aposta no joelho esquerdo de Joel Embiid correu mal. A aposta num banco veterano, como com o Eric Gordon também. Podia ter metido aqui o Eric Gordon, que esse também está, na minha opinião, a caminhar para ficar fora da liga. Tudo correu mal a Filadélfia, e estes são 2 exemplos. Agora tenho aqui um que é super estrela. Tenho aqui um que é super estrela e que pelo menos tem uma benesse, que é o seguinte: o jogador é Ja Morant. E porquê é que eu tenho aqui Ja Morant? Os números de Ja Morant são inferiores. Eu vou ignorar a temporada passada, 23-24, onde ele só jogou 9 jogos. Portanto, vou ignorar e vou comparar tudo à temporada 22-23. Uma temporada onde ele terminou nos 12 primeiros para MVP, foi All-Star. Portanto, vou comparar a essa temporada. Pela primeira vez na carreira, o Ja Morant está a jogar menos de 30 minutos por jogo. 29.9, vamos aqui arredondar para 30. Está a jogar 30 minutos. Nunca tinha jogado tão pouco por jogo. E isto é uma estratégia dos Grizzlies, de Taylor Jenkins. Todo o 5 inicial está a jogar abaixo dos 30 minutos, mesmo o próprio Jaren Jackson, que vamos falar depois noutro contexto. Apesar disso, apesar de ele estar a limitar minutos para tentar ter os jogadores frescos no playoff e não ter toda a gente lesionada, como tem sido hábito em Memphis, o Ja Morant já falhou
24 jogos esta temporada, por pequenas lesões. Eu tenho aqui a lista das lesões que ele já teve esta temporada. Portanto, vejam bem, esta temporada, e não há aqui uma gravidade, apesar de haver um problema que eu acho que o está a afetar, o que eu vou falar a seguinte. Portanto, esta época já sofreu lesões na coxa, na anca, no joelho, 2 vezes nas costas, aliás, 3 vezes nas costas, já sofreu aqui uma relativamente complicada numa articulação, pé esquerdo, se não estou em erro, doente, joelho, e 2 vezes com problemas no ombro, aliás, não só, mas estes problemas no ombro. E eu acho que estes problemas no ombro são a razão pela qual isto que eu vos vou dizer agora está a acontecer. Eu acho que ele não está totalmente recuperado da lesão, que se bem se recordam, no ano passado ele esteve suspenso, regressa, lesiona-se no ombro, é obrigado a ser operado e falha a época toda. E eu acho que ele não está recuperado. Primeiro porque durante os jogos, quem vê os jogos, vê que ele muitas vezes está a fazer movimentos a fazer algum movimento de relaxação no ombro ou qualquer assim do género. Estes são os números do Ja Morant. 21 pontos. Desde o segundo ano, é o pior registro dele de sempre. Comparativamente com a época que eu vos disse, 22-23, são menos 5 pontos por jogo. É significativo, mas volto a dizer, comparativamente a essa época, são quase mais... não é quase mais 2, são 2 minutos a menos que ele está a jogar este ano. Mas agora vem o grande problema. Este é o ano onde ele está a lançar mais vezes de 3 pontos. 5.3 tentativas de 3 pontos. Porém, é o pior ano da carreira, incluindo o ano de rookie, é o pior ano da carreira em eficiência do lançamento de 3 pontos. 28% apenas nos lançamentos de 3 pontos. Todas as percentagens dele, com exceção dos lançamentos livres, todas as percentagens, effective field goal, o próprio field goal, lançamentos de 2 pontos, lançamentos de 3 pontos, todas as percentagens estão significativamente piores este ano a todos os anos da carreira. Todos. Incluindo o ano de rookie. E estes problemas, que ele está a lançar a 28% de 3 pontos, malta. Isto é números à raça Westbrook. Todos. E portanto, o que é que isto significa? Porque eu não tenho só estes dados. Eu fui tirar dados mais específicos. Porque quando eu vejo um jogador a lançar tão mal 3 pontos, o meu primeiro instinto vai... Ok, as defesas no bloqueio direto vão deixar de o defender como atirador e vão começar a ir abaixo do screen, under the screen, para impedir que o Ja Morant possa atacar o cesto, que é a grande arma do Ja Morant. E isso está-se a notar. Vamos começar com os isolamentos. Jogadas de isolamento do Ja Morant, que será uma das boas armas do Ja Morant. Ele está com um aproveitamento de... Portanto, ele está a fazer 4 jogadas de isolamento por jogo. Um bocadinho mais. Mas vamos arredondar para 4. Dessas 4, ele está a marcar por posse de bola 0.9. É ok. Para uma superestrela, não é bom. É ok, é um ok menos. Está apenas no percentile 66. Portanto, imaginem que há os melhores jogadores estão no topo deste percentile. Por exemplo, o Shai Gilgeous-Alexander está no 99, está no percentile 99%. Ou seja, é melhor do que 99% de toda a liga em isolamentos. O Ja Morant é apenas melhor que 66%. O que, tendo em conta que ele é um dos, sei lá, 20 ou 30, ou o que queiram dizer, 25 melhores jogadores da liga, não é bom ele estar apenas só nos 66%. Há jogadores bem melhores. Curiosamente, o jogador assim base mais com o melhor percentual, apesar de não fazer, eu coloquei o chão nos 4 isolamentos por jogo, e este jogador que eu vou dizer não faz 4 isolamentos por jogo, mas se contabilizássemos toda a NBA, o melhor jogador assim de isolamento era o D'Angelo Russell. Esse em isolamentos é absurdo, mas não faz 4 por jogo. Portanto, esses números já não são brilhantes. Porquê? Porque o defesa está confortável a dar-lhe algum espaço, não é? Porque sabendo que ele não vai, ou mesmo que lance, não é uma grande ameaça, o defesa
está mais concentrado em travar as suas penetrações para o cesto, pode até dar-lhe um bocadinho mais de espaço para ter mais tempo a depois embalar. Agora vem o grande problema, para mim, na minha opinião, destas más percentagens do Ja Morant. Pick and roll. Ele como ball handler. Ele como ball handler faz 6.5 por jogo. Não está ao nível dos que fazem mais, que é o Trae Young e o Cade Cunningham e essa malta, mas está ao nível, por exemplo, de um jogador como James Harden, que é para vocês perceberem que está ao nível dos mais altos. Estará no top 15. Agora não tenho aqui o número à minha frente, mas estará no top 15. Está igual a jogadores, eu até apontei aqui, está igual a jogadores como James Harden e Haliburton, que é para vocês perceberem que estamos a falar de um volume grande de pick and rolls com ball handler. Desses 6.5 ele está a marcar apenas 0.8 pontos por jogo. Isto é mau para um jogador como Ja Morant. É mau para um jogador como Ja Morant. É apenas, está no percentual 41, ou seja, é apenas melhor do que 41% da liga. Ou seja, aquilo que deveria ser a grande arma de Memphis, Ja Morant, como ball handler em pick and roll, não é bom. Não é bom. Está inferior a jogadores como CJ McCollum, Jordan Poole, Shaedon Sharpe, etc, etc, etc. Portanto, e porquê é que eu acho que as coisas estão ligadas? Não é eu acho, as coisas estão ligadas. Ou seja, se tu és um mau lançador, quando tu chamares um jogador para fazer pick and roll, eu em vez de te defender ou trocar ou defender-te, portanto ter que contornar o atirador para, ou o atirador não, o bloqueador para impedir de lançar, o que poderia permitir a abertura de driving lanes para tu atacares o cesto. Se eu sei que tu não és uma ameaça no lançamento de 3 pontos, em vez de passar por cima do screen, passo por baixo do screen, corto as tuas linhas de penetração ao cesto e convido-te a lançar. E se tu estás a marcar 28%, eu vivo com isso. Se tu em 100 lançamentos marcares 28, eu vivo com isso. E portanto eu acho que o ombro não está bem. Ele tem tido alguns problemas no ombro e é uma pena, porque estamos a falar de um jogador que independentemente dos problemas dele extra-campo, que tem estado até bastante tranquilo nesse aspecto, desde a suspensão não vimos nenhum problema com o Ja Morant. Acho que ele parece ter contornado essa fase negativa da sua carreira ou da sua vida, que lhe custou muito dinheiro. Era um jogador que há 2, 3, 4 anos nós olhávamos para ele como uma das caras da liga, não é? E agora ele está a marcar 21 pontos, não foi All-Star, ele não se vai, provavelmente não vai chegar ao limite de jogos para ser All-NBA, mas nem sequer estava perto de ser All-NBA. Estamos a falar de um jogador que há, por exemplo, no ano 21-22, ele terminou em 7º lugar na corrida para MVP. Foi o Most Improved, foi All-Star, foi All-NBA segunda equipa. E agora estamos a falar de um jogador que, também porque a equipa lhe está a limitar os minutos para o tentar ter na primavera, acabamos por ver um jogador de 21 pontos. Não é bom. Não é? O Ja Morant devia estar com mais. O Ja Morant devia estar quase nos 30. O Ja Morant devia estar... e o ombro está-lhe a retirar ameaça de lançamento, e isso depois, se eu não tiver medo que tu lances, eu estou muito mais confortável na minha defesa. Outro jogador que eu tenho aqui, e este para mim é um caso complicado, e eu espero que ainda haja, certamente haverá tempo para corrigir. Eu acho que ele está apenas no seu 3º ano, acho não, tenho a certeza. E é um jogador que começou bem a época. Ele foi o primeiro jogador da liga este ano a marcar 50 pontos e depois lesionou-se. Falamos de Paulo Banchero. Porquê é que eu tenho aqui o Paulo Banchero? O Paulo Banchero está com melhores números do que tinha no ano passado, nomeadamente na marcação de pontos. Está pior nas percentagens de lançamento. Baixou de quase 34% de lançamento de 3 pontos para 31%. Mas não é isso. Eu podia aqui mergulhar, e vou mergulhar daqui a bocadinho em algumas coisas. Mas aquilo que me chateia no Paulo Banchero é que ele parece que está feliz em dificultar ao máximo a própria vida. Porque o Paulo Banchero, jogando a 4, ele tem uma grande vantagem sobre os outros, a maioria dos outros 4. Tem uma grande vantagem de duas formas. Se esse 4 for um 4 mais pesado, um Evan Mobley não é um bom exemplo, mas se for um jogador maior, ele tem a vantagem de ser mais rápido.
Se for um jogador mais pequeno, ele tem a vantagem de ser maior. Ele tem ele poderia tirar vantagens como o LeBron tira. Ou seja, caçar mismatch. Já vou falar disso. Mas ele fica confortável em lançar lançamentos contestados de mid-range. Faz-me lembrar muito o Carmelo Anthony em determinadas fases da carreira do Carmelo. E eu espero que haja tempo para corrigir esses problemas. Porque são maus hábitos que ele está a ganhar. Por exemplo, com ele em campo, o offensive rating dos Orlando Magic, e já estamos a falar em 32 jogos, é apenas 105.4. Ora, isto seria um dos piores da liga. Acho que estaria ao nível dos Wizards. Por exemplo, em isolamento, em 4 isolamentos por jogo, ele está a marcar apenas 58% dos lançamentos. 0.9 pontos. O que não sendo terrível, não é bom para um jogador como Paulo Banchero. E depois há uma outra questão, que é os tais post-ups, ou seja, ele castigar os adversários nos post-ups. É pior ainda. Em 2 por jogo, e eu acho que deveria ser mais do que 2 por jogo, ele está apenas com 0.8 pontos por posse de bola, 20% em percentual, portanto é apenas melhor que 20%. Eu também coloquei ali um limite um chão de post-ups, pelo menos 2 por jogo. E porquê é que eu falei do LeBron James? Porque o LeBron James, com o evoluir da sua carreira, começou a ser um jogador tão cerebral que as posses de bola, ele olha sempre onde é que consegue a vantagem. Ok, onde é que está o defesa mais fraco do adversário, seja por falta de mobilidade, seja por falta de tamanho. Ok, todas as posses de bola são pick and roll. O jogador que está a ser defendido vamos imaginar, pelo Trae Young. Ok, pick and roll, eu vou castigar o Trae Young, vou levá-lo lá para baixo. Se for um poste mais fraco, um Drummond, ok, defensor do Drummond, ok, anda cá, pick and roll, e eu vou atacar o cesto, ou vou explorar as debilidades de pés do Drummond. E eu acho que o Banchero, a receita que eu dou ao Banchero para o sucesso, é essa. É ele começar, ele não é um criador. Portanto, ele está a evoluir nesse aspecto. Não tem o ball handling do LeBron, nem a visão do LeBron. Portanto, eu comparei só nesse aspecto do LeBron. Não vão achar que eu estou a dizer que o Paulo Banchero vai ser o novo LeBron. Mas isto para dizer o quê? Eu acho que o Paulo Banchero, quando perceber que não é por conseguir fazer determinados lançamentos que eles são bons, e quando começar a dizer, ok, onde é que está o Trae Young? Onde é que está o Lillard? Onde é que está o não sei o quê? Ok, vamos lá ali para baixo. Eu vou carregá-lo, vou levá-lo lá para baixo e vou marcar um lançamento ou ir para a linha de lance livre. Eu acho que ele devia ir para a linha de lance livre mais vezes. Ele já está a ir 8 vezes para a linha. Eu acho que ele vai ter que subir este número. E eu, quando vejo, fico sempre triste, entre aspas, por achar, pá, ele acomoda-se no lançamento. Acomoda-se a tentar fazer um fadeaway contestado. Não é isso que nós queremos do Paulo Banchero. Paulo Banchero é um jogador que no ano passado foi All-Star. Este ano, quando começa a época, eu achei, ok, Paulo Banchero vai ser All-NBA. E quando ele regressa muito mal. E atenção, há essa questão. Ele sofreu aquela lesão, já nem me lembro qual é que era a lesão, mas sofreu uma lesão. Era no oblique. Isso certamente o condiciona, tal como está a condicionar o Franz Wagner. É uma pena para Orlando que realmente a época tenha sido completamente descarrilada. Aqui a ver, recebemos agora aqui um alerta. O Matisse Thybulle vai regressar. Portanto, quem é que se lembra de fazer regressar um jogador? Se bem que aquela defesa de Portland já é tão forte, ainda acrescentar o Thybulle. Desculpem, fiz só aqui uma parte que caiu o alerta mesmo agora. Eu achei que, ou seja, é uma pena que a época de Orlando tenha descarrilado desta forma e certamente há grandes expectativas para o próximo ano, porque a equipa quando começou muito bem, com o Jalen Suggs estava muito bem, a lesão do Jalen Suggs descarrilou tudo, associada também a umas recuperações que certamente ainda estão condicionados do Franz Wagner e do Paulo Banchero. Portanto, vamos ver. Outras decepções que eu tenho aqui, só notas rápidas para também não alongar muito. Eu não tinha noção que este gajo era marado da cabeça. Falo de Nick Claxton. O Nick Claxton está a fazer a pior época. Bem, o que é isto? O Nick Claxton
Olha, muito bem, muito bem. Bonito comentário. Até vou publicar um comentário no podcast 00 de futsal. O Nick Claxton está a fazer a pior época da carreira. Portanto, a pior eficiência, está a lançar, atenção, para um jogador que na maioria das vezes deverá afundar, ele está a lançar a 54%, no ano passado lançou 62%. Está a ganhar apenas 7 ressaltos, no ano passado ganhou 9.9. Blocos também está pior, turnovers está pior, está tudo pior, pontos está pior, tudo pior. E depois, já foi castigado por pontos de faltas técnicas. Ele é marado dos cornos. Ele já foi expulso pelo menos 2 vezes. Eu olhava para o Claxton como... Atenção, ele começa a época lesionado, falha ali uns joguitos, mas entretanto já vai com 57 jogos. Quando vejo o Claxton jogar, ele fisicamente não é imponente, mas é um saltitão. Eu achei, o Claxton tem tudo para ser um belíssimo defensor, especialmente nas ajudas. Ora, ele nem é isso, ele é perdido em rotações. Eu achava que ele poderia ser uma peça importante no futuro da equipa. Ele tem 25 anos já. Época terrível para o Claxton. Terrível para o Claxton. Desde que ele passou a ser titular, piores números. Ele chegou a liderar a liga em 22-23 em eficiência, em field goal e em effective field goal. Ele liderou a liga. Ele chegou a lançar a 70% e lançava 7 vezes por jogo. 7.7. Ele tenta lançar a 8.1. Portanto, não é uma grande diferença. O problema é que ele está a tentar, ou acha que deve tentar expandir o seu jogo. Está a lançar 0.3 vezes de 3 pontos. Não é? Como devem imaginar. Horrível. Horrível percentagem. Está a lançar 6% de 3 pontos. Ele está a tentar expandir o seu jogo e ele não tem essa qualidade. E, portanto, época terrível. Outro jogador que eu tenho aqui. Este está com melhores números, mas eu vejo os jogos dele e começo a... Aliás, nem está com melhores números. Está piores, mas houve aqui uma adição de um jogador como DeMar DeRozan e a época dos Sacramento Kings não foi tão linear como se imaginava. Estamos a falar do Keegan Murray. Eu olho para o Keegan Murray e eu acho que ele vai ser isto. Eu durante algum tempo achei que ele ia ser mais do que isto e eu acho que agora ele vai ser isto. Vai ser um jogador para estar no canto, ofensivamente a lançar, defensivamente ok, capaz, não é terrível, não é bom, mas é o Keegan Murray. O Keegan Murray está a lançar pior do que estava no ano passado, está a lançar a 33% de 3 pontos, que é mau. No ano passado estava quase a 36%. No ano de rookie, por exemplo, 41%, portanto as médias têm vindo a decair. Não está a melhorar os seus ressaltos e tenho ficado relativamente interessado com a capacidade que ele está a ter de ser grande e ir lá para dentro defender. Não é só defender, mas controlar tabelas, ajudar o Sabonis. Mas eu temo que ele nunca vai ser mais do que isto, um role player ok, e se o lançamento continuar a descer, as oportunidades vão ser piores, apesar de ele estar a jogar o máximo de minutos da carreira. Estes são alguns dos jogadores que eu trouxe. Eu poderia ter trazido montes de jogadores. Há montes de jogadores que podíamos ter aqui que estão a fazer épocas desapontantes. Estes desapontam por algumas questões muito específicas. Vamos ao outro lado da moeda. E eu não falei disto na segunda-feira e tinha estes números apontados e devia ter falado. Para mim, um jogador que está a ser... Não é revelação, porque se não estou a errar, acho que é o terceiro jogador mais velho da liga. É o Al Horford. O Al Horford está nas 7/5. Portanto, ele está a jogar 27 minutos por jogo. Tendo em conta que o Porzingis falhou aqui alguns jogos, 34 titularidades, participou em 50 jogos. Ou seja, está-se a resguardar para o playoff. Os números dele não são brilhantes, ele não é... Nós olhamos para os números e... Ok, tem menos 6 ressaltos, não tem bloco. Os números não são brilhantes, não é isto. Mas nos grandes jogos contra o Oklahoma, jogos contra Cleveland, jogo agora de sábado ou domingo contra os Lakers. Vou-vos dar aqui um dado. O Al Horford foi o jogador que mais defendeu isolamentos no jogo contra os Lakers. Onde ele jogou... Deixem-me só ver os minutos. No jogo contra os Lakers ele jogou quase 38 minutos. Depois teve que descansar o jogo a seguir. Jogou quase 38 minutos. Nesses quase 38 minutos ele foi o jogador que mais isolamentos defendeu. Defendeu 14
isolamentos no total de Luka e LeBron, somados. Aliás, desculpem, defendeu mais até. Mas nos isolamentos que ele defendeu do Luka e do LeBron, o Luka e o LeBron juntos lançaram 14 vezes. Portanto, isolamentos onde terminou com lançamento ou do Luka ou do LeBron. Desses 14, o Luka e o LeBron marcaram 3. Juntos. Não é 3 um, 3 o outro. Não. O Luka marcou 1, o LeBron marcou 2. Portanto, o Al Horford, com 37, quase a fazer 38 anos... o Al Horford, o Big L, que é assim a alcunha que lhe aparece aqui. Que é que ele tem? 37 ou 38? Al Horford Age. 38. Faz 39 esta época. Chegou-se a falar que ele poderia retirar-se depois de ter sido campeão. Não, nada disso. Defendeu 14 isolamentos e ganhou a maioria dos duelos contra Luka Doncic e LeBron James. E eu fiquei, obviamente a ver o jogo, isto saltou-me à vista, os números depois confirmaram isto. E se Al Horford entrar fresco no playoff, não é? Que dizer? Que dizer destes Celtics? Que, na minha opinião, houve alguém que veio criticar o podcast aqui há uns dias por não darmos o devido props aos Boston Celtics no jogo contra os Lakers. Amigos, quem ouve o podcast sabe que tanto eu como o Ricardo, como o Chico não porque é adepto do Oklahoma, mas eu e o Ricardo olhamos para Boston como a equipa mais forte da NBA, apesar de Cleveland e Oklahoma estarem com o melhor recorde. Mas se Al Horford estiver bem, se Jrue Holiday estiver bem, o Jrue Holiday fez um jogo brutal contra os Lakers. Defensivamente, especialmente. Fica quase impossível ver um cenário onde estes Celtics não são os favoritos, na minha opinião. Aliás, desculpem, não há um cenário que eu consiga dizer, ok, Cleveland é melhor que Boston. Eu acho que Boston é a melhor equipa da NBA. Estilo de jogo de Joe Mazzulla, o personnel que eles têm, este sexteto que eles têm é muito bom. Porque os 6 jogadores são fatores dos dois lados. E se Al Horford puder jogar 25 minutos, são 25 minutos de grande qualidade. Grande qualidade. E quando é preciso ele jogar 37, como foi neste caso com os Lakers, vemos que ele tem pernas, tem capacidade, tem mobilidade e é um jogador brutal. Portanto, Big L, chama-lhe também The Godfather, por alguma razão. Outro jogador que me tem impressionado e curiosamente até tem piores números. Não é impressionado, tem-me deixado feliz porque ele é um jogador super jovem, ele entrou com 18 anos na NBA. Eu acho que ele até tinha se não era tipo o mais novo de sempre, andava por ali, perto de ser um dos mais novos de sempre de jogar num jogo da NBA, Jalen Duren. O Jalen Duren está a jogar 26 minutos por jogo, arredondando 26 minutos. No ano passado estava a jogar 29, portanto, menos minutos. As suas médias são piores. Menos pontos, menos ressaltos, tudo pior. Por outro lado, números defensivos, tanto as métricas normais, roubos e blocos, como as métricas avançadas são todas melhores. Ele está com 21 anos apenas. Portanto, ele ainda tem... Malta, ele tem anos para jogar, muitos anos. Aquilo que me tem impressionado é que, colocando shooting, e já vamos falar disso, à volta... Ele está a ser uma arma vertical muito interessante para o Cade Cunningham. Está depois a conseguir evoluir defensivamente, navegar bloqueios diretos, mesmo em isolamentos quando é chamado para trocas e ele tem que defender alguém mais pequeno. Está melhor, está com melhores pés. E tem-me impressionado. Isto está naturalmente associado ao principal nome que eu tinha que falar nesta lista, que é o Cade Cunningham. O Cade Cunningham, que as suas médias não são muito diferentes do ano passado para este ano. Ainda assim são mais 3 pontos. Porém, são mais 2 assistências por jogo. E todas as percentagens deles estão melhores. Curiosamente, o lance livre não está melhor. É estranho. Mas pronto, não é significativo. As percentagens deles são melhores. E, obviamente, nós já falámos aqui, o colocar atiradores, o Malik Beasley, o Tim Hardaway, o Tobias Harris, colocar essa gente à volta de Cade Cunningham abre-lhe o campo. Porém, há aqui alguns dados que mostram isto. Primeiro, ele é o segundo jogador da liga com mais pick and rolls por jogo. Muitos deles com Jalen Duren e muitos deles com
atiradores como o Tobias Harris que fazem pick and pop, que era uma coisa que ele não conseguia fazer no ano passado. Porque fazia pick and roll com o Isaiah Stewart. O Isaiah Stewart ninguém o defendia fora da linha de 3 pontos. E se o Cade Cunningham quisesse explorar esse pick and roll para atacar o sexto, não conseguia. Porquê? Porque ninguém tinha medo dos não atiradores, dos outsiders e não sei o quê. Portanto, ele está com 11.2 pick and rolls por jogo. Maior que ele só o Trae Young, que está com 12. Subiu de 0.9 pontos por posse de bola, nesse aspecto de pick and roll, para 0.93. Ainda não é absolutamente incrível, mas já é bom. Já é ok. Os isolamentos dele, que não estão bons, ele é apenas 46%, portanto é apenas melhor do que 46% da liga em isolamentos, já estão um bocadinho melhores do ano passado. E há mais medo do que ele possa fazer, porque as percentagens de 3 pontos dele estão a subir, ainda que muito pouco. Ele no ano passado estava com 35.5, este ano está a 36. Não é uma subida absurda, porém está a lançar mais de 6 vezes por jogo. E portanto eu acho que seria um justíssimo vencedor do Most Improved se olharmos para o Most Improved para um jogador que passa de bom para muito bom. É Most Improved. Eu acho que o Most Improved deve ser para jogadores que passam de quase fora da rotação ou ninguém saber quem eles são para jogadores importantes nas suas equipas, e por isso é que eu acho que, por exemplo, Dyson Daniels deveria estar mais subido aqui. Outro jogador que eu tenho que destacar aqui, Toumani Camara. O Toumani Camara, eu fui ver por curiosidade, até tenho aqui, portanto posso-vos dizer, eu fui ver por curiosidade, deixa-me ver como é que os adversários lançam contra o Toumani Camara em todos os momentos do jogo. Portanto, na área restrita, não é brilhante. Ok? 66% a defender, é normal. Muitas vezes tem que defender jogadores mais altos, não sei o quê. Mas todas as outras vertentes do jogo, tudo o que seja lançamentos, portanto, lançamentos na área pintada, mid-range, nos cantos 3 pontos e above the break, portanto, na área central do campo de 3 pontos, todas as percentagens estão baixas para os adversários. Por exemplo, a defender lançamentos de 3 pontos above the break, 36% para os adversários. Nos cantos, a defender dos cantos, 37%. A defender mid-range, 48%. Portanto, os adversários vêm-se lixados para marcar pontos ao Toumani Camara. Qual é que é aqui a grande questão? É que o Toumani Camara já tem 24 anos. Eu achava que ele era mais novo. Portanto, vamos ver qual é que será o seu trajeto evolutivo. Dizer ainda que eu falei do ponto de vista defensivo, mas o ponto de vista ofensivo está a ser muito positivo para o Toumani Camara, porque no lançamento de 3 pontos ele está a lançar a 36% em mais de 4 tentativas, o que são números já interessantes para um jogador de segundo ano, e que certamente daria muito jeito aos Phoenix Suns. Os Phoenix Suns deram a pique, que era o Toumani Camara, deram a pique no negócio do Nurkic, entretanto já se despacharam do Nurkic e não tem o Toumani Camara, que certamente daria jeito para defender todas as posições. Eu vi um jogo do Toumani Camara, eu posso-vos dizer qual é que foi o jogo. Eu acho que foi com Boston, exatamente, num jogo com Boston, a primeira parte do Toumani Camara, não foi com Boston, desculpem, Cleveland, foi com Cleveland, a primeira parte do Toumani Camara, ele teve posse de bola onde chegou a defender os 5 jogadores de Cleveland que estavam no campo, não é ao mesmo tempo, mas trocar para os 5 jogadores. Foi das melhores primeiras partes defensivas que eu me lembro de ver esta temporada. E certamente não é a sua crescente afirmação esta época, está muito associada ao melhoramento dos Blazers, que estão, vamos ver, estão ali, já passaram os Spurs, portanto estão ali atrás dos Phoenix Suns no 12º lugar. Para fechar, Jaren Jackson Jr. O Jaren Jackson é um caso interessante porque se olharmos, por exemplo, ele já foi defesa do ano e no ano em que foi defesa do ano ele estava a fazer 3 blocos. Este ano está a fazer metade desses blocos, 1.6. E quem olhar apenas para isto de uma forma quase amadora diria, está pior a defender. Não, está melhor na minha opinião. Porquê? Primeiro, não é
não anda a caçar blocos, que é um grande problema que alguns jogadores têm, que por exemplo o Hassan Whiteside, que dominava a liga em blocos, e depois tu vias os jogos e dizes, ok, tentou fazer 12 blocos por jogo, conseguiu 3, nas outras 9 posse de bola falhou rotações porque tentou ajudar em blocos e os seus adversários ou conseguiram putbacks ou ficaram ou mandou alguém para a linha, ou portanto problemas de faltas, que era um problema que ele tinha. Tudo isso, na minha opinião, melhorou para o Jaren Jackson. E depois teve uma grande vantagem, que é, depois de no ano passado a equipa ter estado praticamente toda lesionada e ele ter feito tantos jogos como a principal opção ofensiva da equipa, este ano vemos uma subida em quase todas as suas vertentes ofensivas. Os pontos, ela por ela, e é normal, porque no ano passado não jogou Ja Morant, este ano há Ja Morant, está a jogar menos 3 minutos do que o que estava a jogar, exatamente, 3 minutos do que o que estava a jogar no ano passado, mesmo assim está com melhor percentagem de lançamento de 3 pontos, melhor percentagem no global, melhor effective field goal, e portanto, na minha opinião, está a tornar-se um jogador mais do que o Jaren Jackson bloqueia tudo, não, está a tornar-se um jogador que é realmente muito bom. Ele foi All-Star, não é? Não aparece aqui, mas ele foi All-Star. E era um dos candidatos a Defensive Player of the Year. Vamos ver quando é que ele vai regressar. Tem que fazer ainda pelo menos mais 6 jogos para ser Defensive Player of the Year. E sem Victor Wembanyama, eu acho, entre ele e o Evan Mobley, eu ia mais para o Jaren Jackson. Considero que este ano ele está mais completo. Estes são alguns dos jogadores. Eu podia ter aqui montes de jogadores, eu falei disso, o Dyson Daniels, o Amen Thompson, mas esse já tenho vindo a falar. Estes são jogadores que me impressionaram e desapontaram por razões específicas. E achei que, tendo em conta que o Chico não está, achei que era uma boa altura para falar aqui. Houve alguns casos aqui que para mim são muito relevantes. O Ja Morant, o Paulo Banchero, que eu estava à espera que fizessem mais coisas nesta fase da sua carreira. Portanto, malta, vamos embora. Voltaremos na segunda-feira com o Ricardo. Eu não falei, mas devia ter falado. Aquela jogada do Tyrese Haliburton, dos 4 pontos, contra os Milwaukee Bucks. É impressionante pelo lançamento, claro, é um lançamento brutal, mas a jogada em si, eu não percebo nada de futebol americano, mas segundo alguns analistas, aquilo é uma jogada a futebol americano, onde todos os jogadores fazem movimentos específicos para algo. Se vocês repararem, a jogada é tão bem trabalhada que os Bucks ficaram completamente desorientados, e por isso é que o Haliburton aparece sozinho no canto e o Antetokounmpo tem que ir em esforço tentar contestar o lançamento, porque o lançamento daria empate, e acaba depois por não conseguir retrair-se fazendo a falta. A jogada é brilhante, adorei. É até estranho que não se use mais vezes este tipo de jogadas, mas o que é certo é que funcionou perfeito. A equipa técnica do Rick Carlisle, quem quer que tenha desenhado aquela jogada, está certamente de parabéns, porque brilhante, foi mesmo brilhante. Hoje certamente vão acontecer montes de coisas. Hoje, quarta-feira, portanto vocês vão ouvir isto na quinta logo de manhã. Eu não vou cobrir os jogos de quinta-feira, e há muitos jogos, portanto podem acontecer muitas coisas. Desculpem, não vou cobrir os jogos de quarta-feira, porque há muitos jogos e podem acontecer muitas coisas, mas eu estou a gravar isto na quarta à tarde, portanto os jogos de quarta à noite não vão entrar aqui na nossa equação. Fica então o episódio, voltaremos na segunda-feira. Malta, um grande abraço, e se conseguirem afundar 3, já sabem como é que isto funciona, mandem-nos o vídeo. A minute to play. Bryant for the lead. Yes!